Pessoal, vamos lá. Eu estou aqui fazendo uma análise de todo o projeto de lei. São 788 páginas até fevereiro de 2025 e creio que de fevereiro para 25 até agora nenhuma alteração, porque esse exatamente é o prazo em que isso ficou parado lá na Secretaria de Segurança. Então nós não conhecemos os movimentos do processo após fevereiro, mas acho que nada mudou pelo que eu analisei. Veja, no início, lá no projeto, de fato tentaram resolver a questão e inseriram o artigo 13, que dizia o seguinte, eu vou focar aqui na última linha, que o militar, então, que for excluído ou licenciado, prestem atenção, manterá o direito à remuneração, excelente, e o direito à geração de pensão. Esse era o ideal do texto para nós, ok? Isso foi lá para a Polícia Militar, Procuradoria, isso transitou para cima e para baixo, e chegaram à conclusão do seguinte, o que diz a lei federal? O artigo 24D do Decreto 667 veda expressamente a ampliação dos direitos do artigo 24A, B e C. E por este motivo, não pode ser concedido o direito ao próprio militar de receber os seus proventos, que deve ser consolidado o que diz o artigo 11 que foi inserido no projeto de lei. E o que diz o artigo 11, senhores? Que é a última redação, então. Vejam lá. O militar estadual da ativa que perder, ou da reserva, né, que perder a sua condição. Vamos lá, vou ler o texto na íntegra, tá? O militar estadual da ativa, da reserva ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder o posto ou patente, ou for excluído ou licenciado a bem da disciplina, perdendo a graduação por decisão administrativa ou judicial, deixará a seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto de graduação. Então foi entendido no projeto de proteção militar que deve ser obedecido na íntegra a alteração do Decreto 667, conforme o artigo 24D, e não dá margem para ampliar direitos. Por sua vez, o projeto está indo nesse sentido, de que a pensão militar ela é exclusiva para seus dependentes. Vejam, vou virar a câmera aqui agora e vou aqui colocar a minha opinião. Pessoal, vamos lá. Ponto que nós levantamos aqui. Bom, dependentes do militar aposentado. O militar aposentado não tem filho menor. Então não tem dependentes, correto? Salvo um ou outro. Quem seria o dependente? A esposa. Agora pergunto, aqueles que a esposa faleceu, para quem que vai ficar isso? Para ninguém. Ele continua jogado à sarjeta. Não é amparado. Ok? Aquele militar que é solteiro ou separado, da mesma forma não tem dependentes e não teria direito a voltar com os seus proventos, a voltar a receber os seus proventos. Veja, a lei silencia com relação ao que o Isacar comentou aí, se é o efeito ex tunc ou ex nunc. Efeito ex tunc retroage, efeito ex nunc vale apenas daqui para frente. E o projeto de lei silencia. Então, o que nós temos que trabalhar no projeto de lei? De que, sancionada a lei, ela tem o efeito ex tunc, retroagindo a data em que foi sancionada a lei 12.938 de 98. Contudo, pelo que eu li aqui nas quase 800 páginas, eu acho difícil que nós consigamos de que o próprio militar receba os seus proventos na condição de beneficiário tributário, beneficiário previdenciário, perdão. Ok? Então vamos aguardar. De toda forma, o nosso projeto de lei, a nossa sugestão, foi no sentido de que a pensão militar, corrigindo, no sentido de que os proventos devam ser garantidos ao militar excluído, em virtude das suas contribuições, e que, em existindo, com a morte dele, em existindo dependentes, que isso possa ser transferido para seus dependentes. E sugerimos que possa ser beneficiado aqueles militares excluídos desde a data que foi sancionada a Lei 12.938 de 98. Tá bom? Então, infelizmente,
A legislação silencia com relação aos efeitos e ela consolida aquilo que está aqui no artigo 11, garantindo apenas a pensão militar aos dependentes e não ao contribuinte, ok? É isso que está no texto do projeto.